SpaceX Preparação, aula 3 ao quadrado. Para essa aula, nós vamos resolver o exercício que faltou do nosso material e duas questões extras, então prepare o seu caderno. Vamos começar? Então, o primeiro exercício de hoje, página 42 do nosso material, questão 25. Uma questão que você vai aplicar diretamente à relação da altura máxima que nós estudamos na aula passada, tá certo? Então, está aí a relação o h máximo v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2 vezes a gravidade local. Nós temos todos os parâmetros, só substituir, porque o seno de 30 graus você já sabe que vale meio, tá certo? Vamos encontrar então 3.125 metros, ou seja, 3,125 quilômetros. Só dividir por 1.000, não é verdade? O que nos traz aí a alternativa correta, a letra A, ok? Questão bem simples, bem rápida. Aqui, claro, vale a pena você utilizar aqui, olha, memorizar a relação e aplicar diretamente, tá certo? Mas nem sempre é simples assim. Vamos ver as próximas questões? Então, prepare o seu caderno. Vamos para o exercício extra. Após o enunciado, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer, por que não? Então, vamos para a leitura do enunciado. Em um exercício de artilharia, um helicóptero se mantém em repouso com relação ao solo, com um alvo pendurado logo abaixo, que se encontra a uma altura do solo. Um armamento antiaéreo está apontado em direção ao alvo, conforme mostra a figura. O alvo é solto pelo piloto do helicóptero ao mesmo tempo que o projétil é disparado pelo armamento. No local, a aceleração da gravidade vale g. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que o projétil sempre acerta o alvo antes que esse atinja o solo, desde que possua uma velocidade mínima que vale... Bom, ele deu aí as alternativas e está aí a figura que foi colocada no enunciado, tá certo? Bom, repare o seguinte, ele quer saber qual deve ser a velocidade mínima que o projétil tem que ser disparado para que ele consiga sempre acertar o alvo, tá? Então vamos lá, vamos para a solução aqui desse problema. Eu espero que você tenha pausado o vídeo e anotado aí o enunciado, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Então vamos lá, vamos para a solução do nosso problema. Bom, além da gravidade local que foi dado no enunciado, os outros dados que nós temos aí, o ângulo θ e a distância d, essa distância que você está visualizando aí entre a ponta aqui do armamento, não é isso? Na direção horizontal até atingir aqui a vertical que passa pelo alvo, ok? Então vamos lá, olha só, ele não deu a altura h, mas eu posso encontrar essa altura h, a altura aqui de queda do alvo, usando a tangente de θ, olha só, h vai ser então d vezes a tangente de θ, tá certo? Cateto oposto, cateto adjacente, te dá a tangente e você acha a altura. Bom, agora eu posso encontrar o tempo de queda do alvo. Por que eu quero o tempo de queda do alvo? Porque se eu sei o tempo de queda do alvo, eu posso encontrar a velocidade do projétil na direção do eixo x. Por quê? Porque essa velocidade aqui na direção do eixo x, ela é constante. Estão lembrados? Aqui o movimento é uniforme, né? Retilíneo uniforme. Então vamos achar o tempo de queda? Você deve estar lembrado aí da aula passada que nós encontramos o tempo lá da bolinha caindo no degrau, não é isso? Então, olha, raiz quadrada de 2h sobre g. É só usar a equação horária do eixo y, né? Y igual a y0, mas o y0 vale 0, ele vai cair da altura h. V0y também vale 0, então você tem um tempo de queda, tá? A altura h, só substitui aqui, olha, 2d vezes a tangente de θ. Bom, como eu falei, como é que eu encontro essa velocidade aqui na direção do eixo x do projétil? Eu tenho o ΔS, que ele tem que percorrer, d. Se ele não percorrer esse d totalmente, ele não atinge o alvo. E é uma situação limite, porque o tempo que o alvo leva para chegar aqui no solo, quando o alvo estiver tocando o solo, o projétil o atinge. Essa é a situação limite mínima,
tá certo? Qualquer velocidade acima disso, o projétil vai atingir o alvo logo aqui, olha, numa altura, tá? Acima do solo. Então vamos lá. Qual é a velocidade na direção do eixo x, que eu vou chamar de mínima? ΔSD sobre o tempo de queda do alvo. Bom, mas quem é o V0x mínimo? É a projeção do V0 mínimo, tá certo? Na direção do eixo x, que é V0 mínimo vezes o cosseno de θ, tá? Eu quero esse V0 mínimo e não o V0x mínimo. Então eu vou passar o cosseno para o outro lado dividindo, tá? E o inverso do cosseno é a secante, ok? Já substituí a relação aqui. Já passei o cosseno dividindo, por isso que eu achei a secante. Mas querendo, você até pode deixar o cosseno aqui embaixo, sem problema nenhum. Porque agora você vai substituir aqui a expressão do tempo, olha, de queda. Se você fizer a manipulação aqui necessária, você vai encontrar a expressão dada aí pela letra C. Não é difícil, só substituir aqui, olha, a tangente de θ igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. Tá certo? Então não é uma questão difícil, pode ser cobrado aí no concurso SPSEX? Pode, tá? Novamente, uma expressão, um exercício literal, uma questão literal, tá certo? Então vamos lá, mais um exercício extra. Então, após o enunciado, pause o vídeo, anote o enunciado e tente fazer, por que não? Então vamos lá para a leitura. Um armamento é colocado na base de uma colina cuja inclinação horizontal vale θ. O canhão está apontado em uma direção que forma o ângulo alfa, sendo alfa maior que θ, com a horizontal, e a gravidade local vale g e a velocidade do disparo vale v0. É correto afirmar que a distância, medida ao longo da colina, da arma ao ponto de impacto do projétil e o valor de alfa que fornece a distância máxima valem respectivamente. Está aí o que ele colocou no enunciado, as alternativas. Tá certo? Então pause o vídeo, anote o enunciado e tente fazer, por que não? Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo, anotado o enunciado. Então vamos lá, antes de resolver, vamos observar aqui o que ele deu como alternativa. Bom, se você fizer uma análise aqui, ó, dimensional, tudo correto, né? Cosseno e seno são grandezas dimensionais. O V0 ao quadrado vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, certo? No sistema internacional, tá? Uma análise bem rápida. Gravidade local, metro por segundo ao quadrado. Então, você vai ter a resposta sendo dada em metros, tá? Em todas as alternativas. Então, não temos problemas aqui com relação à dimensão. Tudo dimensionalmente correto. Agora, claro, né? Qual a alternativa? É isso que nós queremos saber, tá? Repare o seguinte, aqui aparece ângulo de 45 graus, aqui também um ângulo de 45 graus, outro ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus ele é suspeito. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver por quê, tá? E as que são distintas são a letra A e a letra E, tá certo? Bom, repare que a letra C e a letra D quase idênticas. Qual é a diferença? No θ aqui é θ sobre 2. Tá? Bom, é bem possível que seja uma dessas duas. Já fique suspeito com esse tipo de questão, tá? Em que ele coloca essas alternativas bem próximas, com uma pequena diferença. É possível que seja uma delas. Tá certo? E não vamos para a solução? Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão, que não é uma questão muito trivial. Tá certo? Uma questão bem interessante para ser resolvida. Cai na SPSEX? Na possibilidade é muito remota. Tá? Talvez sendo uma das questões mais difíceis eles possam colocar na prova, mas não creio. Tá? De toda forma, nós vamos resolver essa questão aqui, que ela é bem interessante. Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado. Nós temos aqui os ângulos que ele colocou lá no enunciado, né? A colina, então, forma aqui um ângulo θ com a direção horizontal. Claro, aqui a colina um pouco irregular, tá? Mas você pode pensar aqui em linha reta. E aqui o ângulo alfa com relação à direção horizontal do armamento, tá certo? Então, o ângulo alfa maior que θ, como ele colocou no enunciado, ok? Bom, gravidade local, então, na vertical, ok? Olha que interessante. Para resolver essa questão aqui, utilizando aquelas equações que nós até vimos na aula passada, por exemplo, do alcance, já que ele quer o alcance, né? Só que ele quer o alcance ao longo da colina, ele não quer o alcance na horizontal. E isso daqui te fornece o alcance na horizontal,
tá certo? Por que que nós estamos suspeitando do ângulo de 45 graus? Porque aqui, olha, o valor do seno, ele só vai assumir o valor máximo quando o argumento aqui for igual a 90 graus, não é verdade? E se o θ vale 45, tá? Claro, seria aqui, né, se o alfa fosse 45, mas como o movimento se dá ao longo da colina, né? Então não é bem esse θ que está aqui não, ok? Então, olha, quando o ângulo, né, do lançamento oblíquo é de 45 graus, o alcance é máximo, porque você vai ter seno de 90 que vale 1, tá certo? Por isso que é suspeito aquele ângulo de 45. Então vamos lá? Como resolver essa questão? Simples. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o referencial da colina e para pegar o referencial da colina, vamos visualizar como se a colina já fosse horizontal. E para fazê-lo, nós vamos rotacionar a nossa figura. Agora a colina é como se fosse horizontal. Nós rotacionamos, olha, de θ para baixo, não é isso? Mas quando assim o fazemos, olha o que acontece com a gravidade, ela também rotaciona. Então é como se eu tivesse dois componentes de gravidade, um na direção horizontal e o outro na direção vertical, um valendo GY, o outro GX. Repare que eu tenho uma aceleração para o referencial aqui da colina, GX, olha. Então, o movimento aqui ao longo da colina não é uniforme, como nós estávamos acostumados a resolver. Também vai ser um movimento uniformemente variado, ou melhor dizendo, né, um MRUV, tá? Mas quando nós fizemos essa inclinação de θ para baixo, a gravidade também inclinou θ com relação à vertical, tá certo? Então, eu posso encontrar o GX e o GY, tá? É isso que nós vamos fazer. Quem é o GX? G, seno de θ, cateto oposto aqui, não é isso? E quem é o GY? G, cosseno de θ. Pronto. Agora eu tenho as acelerações, uma na direção horizontal, que é o GX, e outra na direção vertical, que é o GY. E vou tratar os dois movimentos simultâneos, mas são dois movimentos uniformemente variados, tá certo? Um na vertical, outro na horizontal. Então vamos lá, vamos escrever a equação horária na direção do eixo Y, tá? Na direção do eixo Y, na vertical com relação à colina, ok? Então tá aí, olha, equação horária do Y, V0Y, que é V0 seno, seria só o seno de alfa, mas como eu tenho que pegar com relação à colina, é alfa menos θ. Por isso que eu peguei aqui, ó, alfa menos θ, tá certo? GY, que é a gravidade na direção do eixo Y, perpendicular à colina, tá certo? Vezes t ao quadrado. Então tá aí a equação horária partindo aqui da altura zero, ok? Bom, por que eu escrevi essa equação horária do eixo Y? Porque eu quero o tempo total, o tempo de subida mais o tempo de descida. E para isso, olha, eu coloco o Y valendo zero, tá certo? Ou seja, ele está no zero, vai subir e vai voltar ao zero novamente. E é esse instante aqui final que eu quero saber, tá certo? Então tem que resolver essa equação aqui do segundo grau. Simples, coloca o t em evidência. Pronto, não precisa usar Bhaskara. Colocou o t em evidência, está aí a expressão que você vai resolver. Ou t é zero, claro, nem saiu do lugar, ou o que está dentro aqui do parênteses tem que ser igual a zero. Pronto, você vai encontrar o tempo final, o instante final, ou seja, o tempo total de subida e descida, dado por essa expressão aqui. Tá certo? Bom, por que eu encontrei esse tempo? Porque agora eu posso encontrar a posição x nesse tempo. Só que o x, como eu falei, não é um movimento uniforme. É um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá certo? Então é V0x. Quem é o V0x? Vai ser a projeção do V0 ao longo aqui da colina, não é isso? Na direção da colina. Por isso que eu estou pegando aqui cosseno de alfa menos θ vezes t. A gravidade aqui, a aceleração na direção do eixo x, que é o gx, g seno de θ vezes t ao quadrado sobre 2. Tá? Nós vamos pegar esse tempo e substituir aqui, olha, nessa expressão do x. Bom, para você fazer isso, não ficar enrolado aqui com essa equação, coloca o t novamente em evidência. Coloca o t em evidência e aí depois você substitui o tempo que você tem aqui em cima. Aí você vai encontrar essa expressão, tá? Não tem segredo, tá certo? Quando você coloca o t em evidência, por isso que aparece aqui, olha, 2v0 ao quadrado, tá certo? Porque vai multiplicar com esse v0. E com o v0 que aparece aqui, olha, no t ao quadrado, tá?
Coloque em evidência, tá? G, cosseno de θ, mas vai ter um cosseno aqui embaixo, olha. Vai ter um cosseno aqui embaixo, você tem o cosseno ao quadrado, e o seno de α menos θ aqui no final, tá? Não tem segredo. Mas aqui, olha, você já observou que existe aqui uma propriedade trigonométrica, olha só, cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de B, seno de A igual ao cosseno de A mais B, e eu vou usar isso. Pronto, tá aí, olha, encontrei a expressão que me dá o alcance ao longo do eixo x, tá certo? Bom, e quanto é que vale aquele ângulo alfa que me dá esse alcance máximo, hein? Eu preciso dele, porque se você tiver lembrado, eu tenho duas alternativas que são muito próximas, a letra C e a letra D. Uma coloca 45 mais θ e outra 45 mais θ sobre 2. Não sei se você está lembrado, tá? Bom, vamos achar então esse ângulo θ. Agora que a coisa fica legal. Por quê? Porque para encontrar o alcance máximo, para encontrar esse x máximo, tudo aqui é constante, tá? V0, G, θ. Quem está variando aqui é o alfa. Eu tenho que achar em função desse alfa aqui, tá certo? O quê? O alcance máximo. Então, eu tenho que maximizar essa expressão aqui, olha, do cosseno de α vezes o seno de α menos θ. Tá certo? Eu vou usar outra propriedade trigonométrica, olha. Cosseno de B vezes seno de A igual a 1/2. Seno de A menos B mais seno de A mais B. Vou utilizar essa propriedade aqui, olha, nessa expressão aqui do cosseno vezes o seno. Tá certo? Cosseno vezes o seno. Tá? Então, vamos lá. Cosseno de α vezes seno de α menos θ vai ser igual a 1/2 de seno de menos θ mais seno de 2α menos θ. Tá certo? Mas quem é o seno de menos θ? Seno de menos θ é menos seno de θ. Tá? E lembre-se, o θ aí está no primeiro quadrante, está entre 0 graus e 90 graus. Tá certo? Então, olha, eu tenho que encontrar o máximo dessa função aqui. E o máximo dela, você já sabe, vale 1. Mas quando que o seno vale 1? Quando esse argumento aqui dentro foi igual a 90 graus. Então, 2α menos θ tem que ser igual a 90 graus. Então, quem é α? 45 graus mais θ dividido por 2. Pronto! Agora você encontrou a alternativa correta, letra D. Interessante demais essa questão, não é verdade? Bom, é sempre importante você tentar resolver essas questões, principalmente essas questões extras, que têm um nível de dificuldade um pouquinho mais elevado do que comparado com as questões que são cobradas na SpaceX, tá? Tenta fazer novamente, sem visualizar a solução. Restando dúvida, você volta no vídeo, coloca e veja a solução, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho, tá certo? Compartilhe esse vídeo, faça o canal crescer. E se gostou aí do vídeo e da iniciativa, dê o seu joinha. Até a próxima!